Eleições 2018, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Hoje vamos saber as propostas do candidato do PSTU, Antônio Guilhem. Susto na 203 Sul, caminhão destrói parte do teto da Tesourinha. E no quadro Consulte o Doutor, vamos tirar as dúvidas sobre o mal de Alzheimer. E ainda, deputado distrital é suspeito de sacar arma dentro do hospital. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Estamos dando continuidade às entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Serão 15 minutos para cada candidato expor suas ideias e plano de governo. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. O segundo entrevistado a responder às minhas perguntas e do comentarista Cláudio Humberto é o candidato do PSTU, Antônio Guilhem. Muito boa tarde, candidato. Obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Candidato, começando a entrevista com um tema importantíssimo, o senhor é professor, o tema educação. Na última pesquisa do IDEB, o Distrito Federal ficou abaixo da meta nacional do ensino médio e também nos últimos anos do ensino fundamental. O que o senhor faria, se eleito, para mudar essa realidade? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a gente tem que investir pesado na educação. Então, a prioridade nossa é gastar mais recursos e, principalmente, caminhar em direção à escola de tempo integral. Aliás, de ensino integral, onde o estudante realmente ele tenha o ensino em todos os seus aspectos, né? Principalmente o ensino técnico, por exemplo, que não existe hoje para a nossa juventude. Então, é preciso ter um investimento grande em educação, valorizar o professor, ou seja, dar um incentivo maior ainda aos professores, né? E procurar uma série de políticas públicas que incentivem o ensino público, né? Professor, muito boa tarde. Boa tarde. O senhor trabalha em dar aulas e como professor, trabalha como professor há quase 30 anos, né? Exato. O que o senhor atribui isso? Assim? A situação da educação no Brasil é muito ruim, mas a educação, assim, os profissionais de educação aqui no Distrito Federal estão entre os mais bem pagos ou dos menos mal pagos do país. O que o senhor atribui esse desempenho tão vexatório da educação pública aqui no Distrito Federal? Olha só, em primeiro lugar, eu acho que existe uma imposição muito autoritária por parte dos governos, né, das políticas pedagógicas. E existe um ensino muito, muito pouco atrativo para os estudantes. Então, os professores, eles lidam com uma situação de baixo investimento, pouco estímulo, né? E é preciso ter uma outra política, ou seja, uma política em que a juventude possa ter uma perspectiva, ou seja, um ensino que ela, ao final do ensino médio, por exemplo, ela tenha um emprego. Então, é preciso juntar o ensino propedêutico, todas essas matérias, mais o ensino técnico. Hoje, a juventude, ela acaba o terceiro ano e ela não tem uma oportunidade de emprego, ela não tem uma profissão. Então, isso gera uma dicotomia grande, né, entre o próprio interesse pelo ensino. Agora, professor, candidato, o senhor é de um partido, o PSTU, que tem uma atuação importante na área sindical, em sindicatos aqui do Distrito Federal. Uma das principais divergências entre os candidatos, né, um dos principais pontos aí de contraposição entre os candidatos é a questão do salário, reajuste salarial de algumas categorias. O senhor defende o pagamento da terceira parcela, aquelas categorias que têm acordo firmado e o reajuste não foi concedido, e também defende a equiparação da Polícia Civil com a Polícia Federal? Olha só, em primeiro lugar, a gente acha que a terceira parcela ela deve ser paga. Os professores, por exemplo, a meta 17 do Plano Distrital de Educação diz que os professores têm que ter uma isonomia em relação às carreiras de nível superior. Então, essa é a nossa meta também, valorizar o professor e dar esse reajuste a todos os servidores, né? Acho que isso é justo, o Estado deve, né? Os servidores tiveram prejuízo e eles têm direito a receber. Hoje, o Estado deve aos servidores, em calote, dívidas, por aí vai, por volta de 5 bilhões.
que foi tirado do salário dos trabalhadores do serviço público. É um calote gigantesco sobre a classe trabalhadora do serviço público. Agora, supondo que o senhor vai vencer a eleição e assume o governo, de onde tirar dinheiro para fazer face a esses compromissos, às vezes, muitas vezes assumidos até por ex-governadores, sem ter a expectativa de receita sequer? Como o senhor pretende viabilizar o pagamento disso sem afetar, por exemplo, os demais assalariados do setor público no GDF? Olha só, a gente tem uma série de propostas para arrumar essa grana. Primeiro, o seguinte, os altos empresários devem uma dívida pública de 31 bilhões. Então, nós vamos investir na área de arrecadação e fiscalização dessa dívida. Queremos que o alto empresariado pague essa dívida. Segundo, nós vamos acabar com os cargos comissionados. São 600 milhões de economia. Terceiro, nós vamos acabar com o subsídio para o transporte, por exemplo, aliás, para as empresas de transporte, né? E vamos também atacar a terceirização. A gente tem uma avaliação hoje que boa parte das verbas nossas estão em contratos superfaturados indo para a mão do alto empresariado. Então, a gente tem uma série de políticas que permite a gente arrumar essa grana. Exemplo, o atual governo deu uma isenção de 1,6 bilhões de ICMS. Então, essas isenções, esses subsídios, essa falta de cobrança dessa dívida pública é que gera esse déficit, né? Então, a política nossa para arrumar o orçamento é essa, é cobrar realmente esses impostos e essa dívida e investir isso em serviço público. Agora, quando o senhor menciona acabar com os cargos comissionados, seriam todos os CCs, todos os cargos comissionados, e o atual governo alega que em muitas funções não tem como contratar novos servidores por causa da lei de responsabilidade fiscal. Poderia ultrapassar lá o limite da LRF. O senhor acredita que seria possível mesmo assim? Sim, a gente acha o seguinte, os cargos em comissão eles devem acabar. Todas as empresas públicas, estatais, administrações devem ser governadas, geridas pelos próprios servidores. A gente acredita que os servidores têm essa condição hoje, técnica, enfim, né? Então, a gente não vai indicar cargos comissionados, né? A gente vai governar com os próprios servidores escolhendo os cargos de gerência, tá certo? E a gente acha que é possível contratar mais servidores porque a gente vai arrecadar uma grana maior. Professor, alguns setores de esquerda defendem medidas na área de segurança pública bastante diferentes, né? Como, por exemplo, a extinção da Polícia Militar, a dissolução da Polícia Militar. Qual a sua posição, a posição do seu partido em relação a esse caso, né? E se for essa a defesa, como fazer para proporcionar segurança para a população? A gente acha o seguinte, que em primeiro lugar precisa haver uma ação integrada entre a população e a polícia, ou seja, a população deve controlar a polícia deve se apoiar na opinião da população. A população, ela sabe quem está roubando, quem está matando, quem é o traficante e tal. Então tem que haver uma integração maior e a polícia deve estar sob o controle da população. Então a gente acha que a polícia militar, ela deve acabar e deve existir uma única polícia, O senhor diria unificar a polícia civil e a polícia militar? Exatamente, uma polícia civil unificada em que a população controlasse, né? Esse modelo atual de violência, ostensividade, ele tem fracassado. Então, a ideia nossa é que a população tenha o direito a se autodefender, inclusive, né? Junto com a polícia. A polícia pode ajudar a população a se autodefender, porque ela tem técnica para isso. Então, essa é a nossa visão, ou seja, é inverter a lógica. Hoje, você tem uma polícia completamente apartada da população. A nossa ideia é inverter essa lógica. Agora, candidato, o senhor está num partido e vem de partido que tem um histórico de participação nas eleições, nas últimas eleições, mas não tem um histórico de vitórias. E um desafio do partido agora é conseguir ultrapassar a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, fazer 1,5% dos votos, pelo menos em 9 estados, para ter acesso a tempo de rádio e televisão, ter também, inclusive, acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral. Qual é a estratégia do partido para conseguir ultrapassar essa cláusula de barreira e continuar ou se tornar viável aí nas próximas eleições? Olha só, a nossa estratégia é bem simples, é dizer claramente a nossa opinião. Por exemplo, a gente tem uma
uma coisa que a gente está dizendo muito, que é o seguinte: não adianta apenas trocar os políticos, os corruptos, é preciso trocar esse sistema que está cada vez mais concentrando a renda, a riqueza na mão de uma minoria. Passa eleição, entre eleição, a vida não muda, é preciso que o povo brasileiro se organize e faça uma rebelião a nível do país inteiro. Então, nossas ideias, elas são essas. A gente acha que a gente não vai vender a mãe para ultrapassar a cláusula de barreira. A gente não tem aliança com os corruptos, a gente tem o nosso programa, vamos defender as nossas ideias e esperamos que a população vote em nós. E mais do que isso, tenha claro que as eleições não vão mudar a vida, é preciso que a classe trabalhadora se organize, né, e lute as suas reivindicações. A gente tem percebido aqui no nosso trabalho que um dos temas que mais afligem assim, o telespectador é a questão da carga tributária, né? Nós temos uma carga tributária aqui insuportável, né? De percentuais nórdicos, né? E, no entanto, isso não volta para a população em termos de serviços de qualidade, etc. Como o seu governo pretende encarar essa questão da cobrança de impostos? O senhor pretende reduzir a carga tributária, pretende aumentá-la? Como vai tratar esse assunto? Em primeiro lugar, cobrar pesado do alto empresariado. Eles devem muita grana. E, como eu disse, eles devem 31 bilhões de impostos. É quase um outro orçamento. Recentemente, a gente viu ser preso um membro, né, um dono de um grande supermercado aí, que devia 250 milhões de ICMS, por exemplo, né? Então, a primeira ideia nossa é cobrar isso aí. Em relação aos outros setores, aos pequenos empresários, por exemplo, a gente pode ter uma política oposta, aliviar a carga tributária, incentivar via BRB o financiamento, entende? Então, a gente vai ter uma política diferenciada. Agora, a gente acha que a prioridade do governo é arrecadar a dívida que se deve hoje. Hoje, somente a população, de fato, paga imposto. O imposto hoje é sobre o consumo. Mais de 52% da carga tributária é sobre aquilo que a gente consome, né? Então, a gente precisa realmente atacar essa questão do lado correto, ou seja, quem não está pagando imposto, que é o alto empresariado, tem que ser cobrado essa verba. Agora, candidato, a gente vê nessa eleição aí uma pulverização de candidaturas, né? Tanto no campo nacional como no campo local. Várias candidaturas, inclusive de partidos de esquerda, que historicamente, inclusive, caminharam juntos, né? Eu gostaria que o senhor mencionasse aqui qual é a posição hoje do PSTU nesse quadro das esquerdas no Brasil e como, por exemplo, em relação ao ex-presidente Lula. O PSTU teve uma posição diferente na época do impeachment, uma posição lá de autonomia em relação a outros partidos. Qual é a posição hoje do PSTU nesse quadro da esquerda brasileira? Olha, a gente lançou nossos candidatos a nível local e a nível nacional. A gente tem a candidata nossa, a companheira Vera Lúcia, que está fazendo essa discussão a nível nacional, né? E a ideia básica nossa é o seguinte: todas as outras organizações de esquerda estão num processo de capitulação ao lulismo e ao petismo, com uma ideia falsa, que é possível governar para todos. A gente acha que não é possível. A gente acha que é possível governar para um lado correto, que é da classe trabalhadora. Por isso, a posição nossa é muito clara, é ter os próprios candidatos, certo? E em relação à corrupção, a proposta nossa é simples. Todo aquele que roubou, que está envolvido, deve ser preso, né? Deve devolver os bens precisam ser confiscados, né? Independente de quem for, porque a corrupção é um mal inerente ao capitalismo. Inclusive do ex-presidente Lula. Inclusive ele, todos eles. O problema nosso não é o Lula estar preso, é os outros estarem soltos. Alckmin, Temer, enfim, né? Todos os outros corruptos, né? Todos devem ser presos e seus bens confiscados. O número do PSTU é 16. 16. Havia um slogan que fez muito sucesso, era muito reproduzido, etc. Contra burguês, vote 16. O PSTU abriu mão dessa pregação antiburguesia? Não, pelo contrário. A gente está dizendo atualmente que a classe trabalhadora precisa organizar uma rebelião socialista nesse país, né? Ou seja, é preciso discutir um outro projeto de país, um país em que realmente toda a riqueza seja revertida para a classe trabalhadora que produz essa riqueza. Por isso a proposta nossa é que a classe trabalhadora se rebele a nível nacional contra esse sistema que está aí, né? Um capitalismo
concentrador de renda cruel que deixa a classe desempregada e sem os serviços públicos. Por falar em capitalismo, a gente está no momento aqui de concessões, programas de concessões à iniciativa privada, como, por exemplo, o nosso Mané Garrincha. Qual é a sua posição e a posição do PSTU sobre a possível concessão do estádio Mané Garrincha? O que fazer com o Mané Garrincha? A gente é contra dar essa concessão para a iniciativa privada. O Estado gastou mais de 2 bilhões num mega equipamento. A iniciativa privada não investiu nisso, então esse é um dinheiro do nosso povo e esse estádio deve ser usado pelo nosso povo das mais diversas formas. Como nós vamos governar com os conselhos populares, vamos abrir o orçamento, a população vai poder opinar o que fazer com o Mané Garrincha. Candidato, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, dos nossos 15 minutos. O senhor pode se dirigir ao nosso telespectador para fazer suas considerações finais, por favor. Então, a gente está dizendo à população que acompanha a gente, conheça o PSTU, visite o nosso site a nível nacional e a nível local, compare os mais diversos candidatos e veja que nós queremos realmente governar com os trabalhadores e com o povo. Nós vamos abrir o orçamento para que a população, através dos conselhos populares, possa opinar aonde vai ser investido o dinheiro e todo o orçamento. Por isso, a gente está dizendo claramente, não basta apenas trocar os políticos, é preciso trocar esse sistema capitalista que cada vez mais concentra a renda na mão de uma minoria. É preciso fazer uma rebelião, porque sai eleição, entra eleição, a vida da classe trabalhadora não muda. É preciso que os trabalhadores se organizem cada vez mais e lutem pelas suas reivindicações. Obrigado, candidato Antônio Guilhem, candidato do PSTU. E a seguir, hoje é dia do quadro Consulte o Doutor. Vamos falar sobre Alzheimer. Band Cidade, volta já.